Vamos lá. Você quer testar? Oi, oi, oi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mortandade de peixes na Baía de Todos os Santos começou a ser observada no dia 6 de março. O desastre ecológico Em afetou a região do 2007, Canal de houve São um Paulo, fenômeno na Baía de Todos os Santos, chamado Maré Salinas das Vermelha, Margaridas, que era um Santo fenômeno Amaro. que matou uma quantidade enorme de peixes. A água vermelha, estava bem avermelhada. Os peixes passavam e saía com cor de ferrugem, enferrujado, parecendo que o sangue estava se espalhando pelo corpo. Eu cobri esse caso, ficava viajando, então rodei toda aquela Baía de Todos os Santos, fui pra Santa Amaro, fui pra, Maragogipe, falei com pescadores, fiquei 2 semanas nessa cobertura e não sabia ainda o que era, tal, era uma questão das águas, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu tinha uma chefe de reportagem, eu tive sorte de ter... Minhas 2 primeiras chefes eram mulheres negras, excelentes jornalistas, assim. Cada um do seu modo, que são Linda Bezerra e Marlene Lopes. Linda era minha chefe de reportagem no Correio da Bahia. Mas Linda era um azougue, assim. Ela botava uma pressão da porra. E aí um dia ela chegou pra mim e disse: meu filho, Flavinho, esse negócio dos peixes tá me enlouquecendo. Eu quero que você descubra o que tá acontecendo. Descubra onde as cobras dormem. Aí eu sou uma pessoa da madrugada, então eu sempre acordava atrasado. De manhã eu sou mais burro do que eu sou naturalmente. Eu falei, cobra? Eu pensei, cobra? Porra, não tem cobra nessa história. É peixe que tá morrendo e tal. Aí comecei a ligar pros pescadores. Aí eu ouvi e falei, e as cobras? Aí o pescador, não tem cobra nenhuma não. Eu disse, não, tem cobra sim, não. Aí eu liguei pra 4 pescadores. Ninguém sabia falar pra mim isso. Aí eu mandei uma mensagem, um e-mail pro INEMA, que é o equivalente ao IBAMA na Bahia, né? Aí, muito sério, eu escrevi assim: quero saber a relação entre os ofídeos e a mortandade de peixes. Aí o assessor me ligou e falou: você tá maluco? Não tem nada relacionado com cobra aqui. Tem sim, que eu tenho informação, não sei o que e tal. Aí passei a manhã toda tomando na cara, né? Cheguei pra Linda. Disse, Linda, não tem cobra nenhuma na história. Aí ela começa a dar risada assim na minha cara. Seu louco, onde as cobras dormem é uma expressão popular. Oi, eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você está escutando é do Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista, um podcast narrativo, documental, financiado pelos ouvintes. E só por causa dos ouvintes essa temporada está acontecendo. Então, se você gostar desse episódio, lá no fim eu vou te contar como você pode se tornar uma apoiadora ou apoiador do Vida, combinado? A voz que você ouviu na abertura é do jornalista e escritor Flávio VM Costa, recordando uma história de 16 anos atrás, quando ele estava lá no comecinho da carreira. Hoje o Flávio é o editor-chefe de uma das redações mais importantes do país, a do Intercept Brasil. A gente vai saber todos os detalhes de uma trajetória que passa por coberturas muito marcantes de judiciário, da Lava Jato, do PCC, do assassinato da Marielle, sempre com temas espinhosos e sempre com uma missão bem clara na cabeça, que pelo visto ele não esqueceu: descobrir onde as cobras dormem. Antes, só para te lembrar, O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. agora sim, vamos começar do começo. Eu sou Flávio VM Costa, eu nasci em 25 de junho de 1983 em Salvador, no Hospital Sagrada Família, que é do lado da igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Eu fui criado no bairro de Pernambués, que é um bairro popular de Salvador, mas é um bairro
muito grande. Então ele tem uma favela, tem bolsões de classe média, condomínios de até um certo padrão e uma classe média baixa, assim, que é de onde eu venho, né? Vivi nesse bairro até os 24 anos. Eu morava numa rua que era uma espécie de... A minha família vai ficar meio puta comigo. Mas é uma espécie de cortiço familiar, sabe? Era um terreno que meu avô deixou para minha família a partir de meu pai. Então era a casa da minha avó com as minhas tias e a casa que meu pai montou quando ele casou com minha mãe, né? Então minha família basicamente é uma família negra, mas com diversidade, assim. Parte de mãe eu tenho um sangue pataxó e minha avó, né, tinha sangue indígena. O pai de meu pai era branco, né? Era dono de 2 padarias. Então eu sempre falo que eu sou de uma família empobrecida, né? Digamos assim, remediada. Mas a maioria dos meus parentes são pessoas negras, né? Que eu chamo de família de pretos arrogantes, né? E uma família não muito politizada, sem pessoas que tinham feito curso superior. Meu pai trabalhava como auxiliar administrativo no Polo Petroquímico de Camaçari. E minha mãe era uma pessoa que trabalhava numa creche, mas quando me teve, virou dona de casa, né? Para conhecer melhor a mãe do Flávio, houve essa história de quando ele tinha uns 3 ou 4 anos de idade e fugiu da escola Ordem e Progresso no bairro de Pernambués, em Salvador. São 2 escolas que ficam na mesma rua, né? Onde eu moro, né? E aí minha mãe me colocou primeiro na Ordem e Progresso, que é uma escola menor. E de repente eu vi a porta a entrada da escola, né? Aberta, né? E aí saí correndo pra casa. E minha mãe tava grávida da minha irmã Cindy. Ela disse que eu apareci na janela, assim, da casa. E ela tava passando ferro, assim. E eu falei, quero merendar. E minha mãe é uma mãe, assim, que eu falo que é a mistura da mãe negra, judia, italiana. Me pegou pelo braço, levou pra escola. Chegou perguntando, cadê Flávio? O pessoal da escola, não, o Flávio tá lá dentro, tá, não sei o quê. Ah, você tem certeza? Aí ela conta que eu apareci embaixo da perna dela, assim, mostrando minha carinha, assim. Aos 11 anos, ele foi estudar numa escola pública. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu fazia muito bullying no colégio e sofria muito bullying, porque a minha galera de bairro era a galera que ficava toda hora um zoando o outro, sacou? Era um negócio assim muito... E aí você era meio que forjado pra rebater, sacou? Sabe? Então isso me marcou muito, assim, eu acho. Depois eu fui percebendo, né? Que eu acabei pegando isso pra mim, na questão profissional. Isso às vezes me atrapalha nas questões afetivas, né? Mas no trabalho como jornalista, isso eu fui trazendo isso, sabe? Do embate, de bater de frente e tal, e de não recuar, sabe? Você que está ouvindo, percebeu por que é que eu tenho seguido essa linha aqui na temporada de perfis, de primeiro entender a vida, a infância, a formação como pessoa, para ver de que forma isso influencia na formação como jornalista? Tá aí um exemplo de uma coisa que o Flávio levou da infância para a profissão. Meus pais não esconderam de mim o que era a vida, sabe? A gente nunca escondeu que existia racismo, assim, mas eles, de alguma forma, eles mesmo dizem, a vida é essa e você vai ter que enfrentar, sabe? Você não vai ter que recuar, sabe? Isso é uma outra coisa que eu vejo olhando para trás, né? Quando eu olho para minha infância. Porque eles sempre colocaram, sabe? Claro, havia sempre aquela preocupação, né? Eu hoje uso dreadlocks, né? Meus pais não deixavam meu cabelo crescer. Então, até os 18 anos, meu cabelo sempre foi cabelo raspadinho e tal, sei o quê. Se crescesse mais um pouco, minha mãe já cortava. Eu sempre andava com identidade no bolso, sacou? Que são preocupações que toda mãe de um menino negro, de uma menina negra no Brasil tem, né? Ainda mais numa cidade que, por mais que eu ame Salvador, é uma cidade completamente escrota do ponto de vista racial, né? Então, resumindo o Flávio criança... Eu sempre fui uma criança bem extrovertida, eu era uma mistura de CDF com o palhaço da sala, então eu sempre li muito desde pequeno, tinha uma facilidade para ler muito grande. E eu posso dizer assim que, basicamente, eu só tive 2 sonhos na minha vida. Ser escritor e jornalista ou ser goleiro. Aos 12 anos, ele foi levado pela mãe para fazer um teste, uma peneira de futebol. E eu fui com dois amigos, Laércio e Magô. A gente foi fazer uma peneira no Vitória. Eu sou Bahia, né? Obviamente. Eu até hoje não sei para onde a gente foi. A gente foi para um lugar muito distante de Salvador. Assim. A gente andou muito para chegar lá. Muito. E aí quando você chega lá, você tem uma multidão de crianças.
uma multidão de crianças, os caras fazendo jogos de 10 minutos e tal, isso aqui e tal. E aí, no momento em que eles perguntaram pra mim onde eu jogava, eu falei volante. Na hora eu falei volante, assim. E aí, toquei na bola umas 3 vezes. E aí, não passei, obviamente, né? Não tinha talento pra ser volante e tal. Aí voltei pra casa. Só que, obviamente, eu tinha 12 anos, então eu não tinha, naquela época, uma capacidade de refletir sobre aquele ato, sabe? Eu apenas fiz, né? Mas anos depois, eu percebi que, na verdade, aquilo foi marcante pra mim. Sabe? Se eu quisesse ser goleiro, eu teria feito mais peneiras e teria, obviamente, né? Ido pro gol, né? Era um sonho, mas não era um sonho que eu lutava tanto por isso. Uma coisa que eu já aprendi nessa temporada é que, com todo o grande nome da nossa profissão, sempre tem um momento em que o jornalismo quase perde a pessoa. No caso do Flávio, podia ter sido naquela peneira ali no meio dos anos 90. Sorte do jornalismo que ele falou volante em vez de goleiro. Claro que não dá pra saber se a carreira no futebol ia vingar. Eu era míope, né? Sou míope ainda. Pra um goleiro atrapalhava um pouco, mas pra ler não atrapalha, né? Eu também sou míope, pra enxergar de perto é mais tranquilo. Então o gosto pelas defesas deu lugar de vez ao gosto pela leitura, e o jornalismo agradece. E aí, com 12, 13 anos, eu comecei a dar aula particular, então eu tinha um certo dinheiro e comecei a assinar a Placar, que eu era ainda fanático de futebol, e a Veja. Antes de uma fase, digamos assim, mais de extrema-direita da Veja, né? Digamos que era uma revista liberal, né? E aí, meu primeiro contato com a literatura foi a literatura dos cronistas. Então, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, o Carlos Drummond de Andrade, eu conheci primeiro como cronista e não como poeta depois, né? E eu lia muito Jorge Amado. Né? E Jorge Amado foi um repórter, né? A carreira dele começa como repórter, depois ele se torna um romancista. Além das crônicas da literatura, já estavam ali também as leituras de jornal. Meu pai só lia jornais ao domingo. Ele mandava eu comprar o jornal à tarde, né? Que é um jornal tradicional, todo mundo lia, né? E eu lia sempre aos domingos. Meu pai mandava eu comprar o jornal, eu ia na banca lá do seu Domingos, comprava o jornal, voltava, ele não deixava eu ler. Ele só deixava eu ler depois que ele terminasse de olhar o jornal. Então eu ficava ali sentado assim, olhando pra ele, e ele ficava lendo. Aí depois ele lia, eu passava as tardes de domingo assim, lendo. Pra mim nunca foi um dilema depois que eu percebi que eu não ia ser jogador de futebol, assim. Eu sabia que eu tava indo pra esse caminho. Então, assim, quando deu 15 anos, eu já percebia que eu ia fazer jornalismo. Em 2002, o Flávio começa a cursar jornalismo na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Passei logo de cara. Aí eu não quero ser cabotino, mas assim, ninguém esperava porque eu entrei numa geração 2 anos antes das cotas, então, né? Então eu tinha muito poucos colegas negros na faculdade, né? E na faculdade ele amplia o contato não só com o jornalismo, claro, mas também com a literatura, inclusive os clássicos russos, que rapidamente se tornaram uma paixão. E aí foi como comecei a ler os russos, Hemingway, Gay Talese, James Baldwin, né, que é o escritor negro norte-americano. Quando eu entro na faculdade, me abre assim, me abre o mundo, né? Porque a princípio, eu achava que eu seria repórter de esportes. No início, até parecia que esse seria o caminho, porque o Flávio primeiro estagiou na reitoria da faculdade, mas depois ele teve umas experiências com esporte. Fiz um concurso do Lance, cobri o Bahia durante um tempo. E a primeira grande redação foi no jornal à tarde, como estagiário na cobertura da Copa do Mundo de 2006. Aí o momento do Zidane, quando ele deu ali um chapéu com simplicidade para cima do Ronaldo. Eles abriram um site, né, para a Copa do Mundo, eu fiquei fazendo os textos, histórias das Copas, aí fazia os textos, os relatos dos jogos. Isso naquele mesmo jornal que ele lia quando era garoto, lembra? Que ele comprava na banca e ficava esperando o pai acabar de ler. Eu fiz um teste pro à tarde, 6 meses antes, eu me lembro que eu tremia assim, sabe? Você olha pra uma redação, né, e a redação da tarde era bem uma redação clássica, sabe? Aquelas mesas, um monte de jornalista escrevendo, tal, porra, me lembro até hoje, assim, que eu tremia e tal. Aí fiz esse teste, não passei, mas o teste que eu fiz serviu pra eu ser chamado pra ser um dos redatores lá do site. Mas já no final da faculdade, eu já entendia que eu ia ser um repórter de jornal ou de site. Então eu já me preparei dentro da universidade para ser um repórter, né? Deu certo, porque antes de se formar ele já era repórter de jornal. Fiz um teste no Correio da Bahia e virei repórter.
De 2006 a 2008, a escola de reportagem do Flávio já não tinha mais a ver com o esporte. Eu fui um repórter foca clássico, de cidade. Porque o Correio da Bahia, acho que as pessoas que vão ouvir sabem, é da família Magalhães. Não podemos viver a anarquia. É melhor que o Congresso se feche. Se os movimentos eram contra os parlamentares que foram injustamente absolvidos, deviam ser condenados pelo Valério Oduto, eles deviam invadir o Palácio do Planalto, onde está o maior ladrão do Brasil, que é o presidente da República. Família Magalhães, do Antônio Carlos Magalhães, o ACM, político muito influente, de direita, que morreu em 2007, ou seja, mais ou menos nesse período aí. E, claro, avô do ACM Neto, que é o herdeiro político da família. Eu não queria, eu fui do movimento estudantil e... Inclusive, quando cheguei, o diretor de redação brincou isso, porque ele sabia que eu era, era de esquerda, eu me considero um homem de esquerda, então. Mas eu já era pai, minha filha Cássia tinha nascido, e o Correio tinha uma fama de ser um jornal melhor escrito do que o A Tarde. E fora a parte de política, que é uma parte que exaltava o ACM e era de interesse da ACM, o jornal era um bom jornal se você arrancasse as primeiras páginas de política. O meu começo foi de repórter de cidade, então eu cobri buraco de rua, fiz tudo. Posto de saúde, eu rodei Salvador, eu conheci Salvador de fato ali. Foi ali que ele teve como chefe a Linda Bezerra, naquela história que a gente ouviu no início do episódio. Ali o Flávio começou a ir atrás de onde as cobras dormem. Inclusive algumas das cobras mais perigosas desse país que dormem no poder judiciário. Filho, Flavinho, eu quero que você descubra o que está acontecendo. Descubra onde as cobras dormem. A partir de agora, a gente começa a destrinchar algumas das apurações mais importantes que o Flávio fez ao longo da carreira. A primeira delas lá em 2008, quando ele cobriu pelo Correio um escândalo na Justiça da Bahia. E aí rolou uma operação de venda de sentença, um esquema que envolvia advogados, funcionários e juízes no Tribunal de Justiça. Cara, ninguém cobre o judiciário. Porque o judiciário, cara, é o poder mais protegido da República. As pessoas têm medo de juiz. Um juiz numa cidade pequena, ele é rei. Nós somos vizinhos. Ele vai julgar a nossa briga, se a gente for, vai julgar a briga de trânsito, vai julgar as contas da prefeitura, ele vai julgar as questões criminais. São pessoas que não estão acostumadas com essa fiscalização, sabe, do jornalismo. E aí rolou essa Operação Janos, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu preciso correr atrás dessa história, porque envolve gente grande, sabe? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a falar com as pessoas, ir pros tribunais, sabe? E o Correio, na época, fazendo uma transição para se tornar um jornal menos político, né? Menos voltado para... Porque foi logo depois da morte da ACM, né? E aí eu consegui acesso a essa investigação. E aí eu comecei a publicar um monte de matéria. E foi uma confusão. O advogado que era filho de juiz vendendo sentença. Você tinha um esquema do cara que o cara levava os processos para casa e ele escrevia as decisões e mandava pro juiz, sabe? Era uma promiscuidade, assim, gigantesca, sabe? E ninguém cobria aquilo. Aí eu tinha um colega chamado Marcelo Brandão, que a gente fazia uma dupla, e a gente começou a publicar várias matérias. E mesmo com essa transição do jornal, a pressão era grande porque mexia com muita gente poderosa. Então houve pressão de todo lado, e pra mim havia uma questão também que eu gostava muito, porque eles ficavam putos de serem expostos por um jornalista negro, sabe? Eu já tinha um cabelo rastafari até maior do que eu tinha. Eu era muito... Hoje em dia eu tô... Sabe? Eu era muito mais intrépido e... Sabe? E gostava disso agora. E eles ficavam putos comigo. Então, assim... Eu me sentia muito bem com isso. E eu viajei a Bahia inteira, porque eu fiz matéria sobre juiz que assediava mulheres, ou seja, só dava emprego no cargo se a mulher cedesse, né, a favores sexuais. E entrevistei muitas mulheres que sofriam com isso. Entrevistei prefeitos que pagavam a feira do juiz. Entrevistei empresários que revelaram que pagaram um dinheiro para o juiz dar uma sentença, né? E quando você cobre o judiciário e política, obviamente, mas o judiciário é uma aula de Brasil, uma aula sobre a burocracia brasileira. Tá?
A série de reportagens ganhou um prêmio da Associação de Magistrados em Brasília e o Flávio não pensou duas vezes na hora de gastar o dinheiro. E tinha uma livraria em Salvador chamada LDM, que é uma livraria de rua maravilhosa. Hoje em dia tá em um shopping, mas era uma livraria ali no centro da cidade, em Salvador. Sabe livraria que o vendedor sabe das suas preferências, conversa com você, diz, chegou um novo russo aqui. E aí a gente ganhou a série no Correio e a série no À Tarde ganhou o meu prêmio da Associação de Magistrados Brasileiros. E aí a grana era uns 7 paus, assim, que eu ganhei na época, 7 mil reais. Eu fui para a premiação em Brasília, voltei, cheguei em casa, fui para a livraria, aí falei para Francis, meu amigo, que era também jornalista e vendedor lá na época. Francis, prepara uma caixa aí. Eu gastei 2 mil reais. Peguei um amigo meu, botei a caixa no porta-mala, cheguei em casa, uma pessoa com o cara casado, Mona Lisa, né, mãe da minha filha Cássia. Cheguei em casa e escondi assim, sabe, abaixo da janela. Assim, ela falou, eu sei que você veio com uma caixa de livro. Você não precisa... Eu te conheço. Porque Cássia, minha filha, era muito pequena na época, falou, papai chegou cheio de caixa de livro aqui. Sabe? Então eu sempre gastava muito dinheiro de prêmio com livro, assim. A partir de outubro de 2008, o Flávio passou a ser repórter de judiciário. Aí você imagina a pressão, né? Processos, eu fui processado 6 vezes, né? Retiraram matéria do ar, eu publiquei o contra-cheque da presidente do Tribunal de Justiça. E aí ela me chamou para dizer que ela ia descobrir a minha fonte. Aí eu falei, doutora, a senhora tem razão, ela tem que descobrir, porque vazamento é uma coisa inaceitável. Eu era muito, assim, destemido, assim, nessa época, assim. No começo de 2011, o Flávio saiu de Salvador e foi trabalhar em São Paulo. Ficou 3 meses na revista Imprensa, depois passou 2 anos na Isto É. E em 2013, aquelas caixas de livro falaram mais alto. Ele deu um tempo para se dedicar à literatura e descansar um pouquinho das redações. Redação te absorve muito, né? Quando eu estava cobrindo o judiciário, eu não via minha filha. Eu ganhava um beijo dela de manhã, quando ela ia pra creche, e isso só voltava de noite. Aí você, de noite, às vezes, você não quer ir pra casa, você vai pra um bar, sabe? Porque você tá tão energizado que você precisa estar, sabe? Que eu tava querendo outra vida, e aí larguei, não queria voltar pra redação. Esse tempo longe das redações, em 2013 e 2014, rendeu o primeiro livro de contos chamado Caçada Russa, um título inspirado em Chekhov. É uma carta do Chekhov falando sobre uma ave muito bonita que ele e um amigo dele mataram na caçada, e ele falando ele triste por ele ter feito esse ato e, sabe, matar algo, sabe, destruir algo tão belo e tudo. Em 2015, o Flávio voltou para o jornalismo na redação do UOL. E no UOL, eu meio que recomecei, né? Porque eu tinha ficado quase 2 anos sem trabalhar em jornal. E aí comecei como redator, fazendo notinha sobre Mega Sena, sabe? O UOL naquela época, o UOL Notícias ainda era uma redação de redatores, digamos assim. Não tinha muito repórter, de fato. Gente que ia pra rua, né? Isso foi mudando com o tempo. Criaram um grupo de repórteres especiais no UOL, e eu fiquei nesse núcleo. Aí foi quando eu comecei a cobrir PCC, né? A cobertura do PCC é uma parte relevante dessa trajetória a partir de 2017, mas antes eu vou abrir um parêntese aqui porque a gente está num podcast de bastidores de jornalismo, né? E eu tô curioso para saber como foi um encontro que rolou ali em 2017, quando o Flávio estava cobrindo a Lava Jato pelo UOL. Ele viajou para entrevistar o Deltan Dallagnol, procurador que comandava a Lava Jato e político, né, que teve seu mandato de deputado federal cassado por causa de uma manobra para driblar a lei da ficha limpa. O Deltan, claro, responsável por aquele famoso PowerPoint culpando o Lula, enfim, você já sabe. Esse breve relato que a gente vai ouvir diz muito sobre quem é o Deltan e também sobre quem é o Flávio. Deltan, tava eu, outros 2 repórteres, o Leandro Prazer, que tá na BBC, e o Vinícius Konchinski, que tá freelando de Curitiba. O Deltan chegou, colocou a gente na mesa e falou assim, eu quero saber de vocês antes de começar a entrevista, quem são vocês? Aí a gente falou, não, sou tal. Ah, mas qual é a sua posição política? A gente,
Não, sabe, enrolando. Aí eu já tava puto da vida. Aí ele falou assim, faça uma crítica à Lava Jato. Aí meus colegas enrolaram, eu falei, olha, critiquei lá a Lava Jato no aspecto da comunicação, e falei assim, e o PowerPoint é uma brincadeira, né? Rapaz, se o Deltan tivesse uma bíblia, ele teria jogado em mim, na minha cabeça. Ele ficou puto da vida. E aí, aí a entrevista foi uma bosta também. Quando voltou de Curitiba, Flávio já sabia que a galera da Lava Jato não ia ser fonte dele. Então ele migrou o olhar para um outro assunto. E naquela época rolou o massacre de Manaus. Uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, no Amazonas, acabou com pelo menos 60 mortos. É o segundo maior massacre em presídios na história do Brasil, atrás apenas do massacre do Carandiru, em São Paulo. Eu tinha percebido que o PCC tinha meio que... Não é que não apareceu o PCC. Tinha o pessoal da Ponte fazendo matérias, tem uma cobertura do Agora, mas assim, o PCC tinha aquela regra idiota da Globo de não falar o nome do PCC. E tava rolando uma crise generalizada nos presídios, porque o PCC tava avançando nos estados, né? E nossas facções são facções penitenciárias, sabe? Elas não nascem na rua, elas nascem nas prisões e vão pra ruas, né? Quando eu cheguei em Bernardes, eu lembro como se fosse hoje, assim, ó, eu fazendo física, eu era magrelinho, pulando corda na cela, no meu RO, pra não ficar no marasmo. Aí o Geléo falou assim, ó, aqui é o seguinte, a cadeia é nossa. Aqui nós trata ladrão como ladrão, bunda mole como bunda mole. Aqui é o PCC. Quem não é a favor é contra. E pra mim era um assunto muito importante. Era um assunto que ninguém tava cobrindo no site, no UOL. Era um assunto de direitos humanos, sabe, de aspecto de economia, porque, sabe, e de política, né? E aí eu comecei a cobrir o PCC. Quando eu voltei de Curitiba, e eu comecei a fazer matéria. O PCC tinha matado 3 agentes federais. Então eu comecei a contar as histórias dessa morte, mostrando como o PCC era organizado, sabe? Diferente do Comando Vermelho. Como eles estavam lá tentando dominar sabe, o ciclo completo da rota de cocaína, sabe? E é claro, eu não inventei essa cobertura. O Josmar, que é uma referência pra mim, fazia isso há muito tempo. O Alan de Abreu fazia isso no Diário de Rio Preto, onde ia pra Piauí. Mas havia um espaço, sabe, pra mim ali. E foi aí que me destaquei no UOL, assim. Fui virando até que... A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Ela estava num carro, o motorista também morreu e esse carro foi cercado pelos criminosos e atingido por uma sequência de disparos. No Rio, ao vivo, com mais informações... Marielle, ela morreu no dia do aniversário da minha filha. E eu me lembro do mal-estar que foi. Eu tava deitado, era aniversário da minha filha, e aí eu li... Só que eu não entendia a dimensão daquilo. Acho que tem uma coisa na morte da Marielle, é o seguinte, talvez ela não fosse grande naquela época, mas ela ia ser muito grande, sabe? Ela tinha um potencial ali, quando ela morre, você percebe um potencial que ela tinha. Mataram ali uma liderança, sabe? Que naquele momento ela tinha acabado de chegar, mas você notava uma força, sabe? Você vê depois, né, os vídeos dela, ela falando. Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. E a maneira como as pessoas reagiam, né, o que ela representou, sabe? Foi um negócio, assim, muito impactante pra mim, assim, é uma coisa que eu me lembro até hoje, assim. De você andar em São Paulo, teve uma passeata em São Paulo, né, em protesto contra a morte dela, e não é que as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam numa tristeza, sabe, uma sensação de desperdício, sabe, de perda de futuro, assim, sabe? E aí eu acabei ficando cobrindo Marielle durante 2 anos, virei mais faço matéria ainda. O caso Marielle é uma vergonha, assim, sabe? É inaceitável o trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, assim. É inaceitável. Mas o que eu posso dizer, me destaquei no UOL é nessa cobertura do crime organizado, mais o caso Marielle. Em 2020 já estava claro que a investigação jornalística era o caminho. E ele deu um passo além com a criação de um núcleo investigativo no UOL. Porque assim, quando chega na pandemia, meu chefe, o Murilo Garavello, que é o diretor de redação, perguntou se eu queria ser chefe. E eu falei, não, eu não quero ser chefe de editor de política, eu quero chefiar projetos. Ele perguntou que projeto, eu falei, eu quero criar um núcleo investigativo. Aí eu estudei o Boston Globe, estudei o New York Times. Aqui na América Latina, os jornais do Paraguai e do Peru tem uma tradição de criar um núcleo investigativo e tal. Aí formei minha equipe com a Amanda Rossi, Gabriela Sapessoa e o José Dacal. E trouxe alguns colunistas, né, para trabalhar. Eu trabalhei com o Rubão, o Luiz Valente, que é uma referência para todos nós.
A Dalpiva, né? Que é minha amiga, né? A gente trabalhou junto na Isto É, a gente era amigo, a gente queria voltar a trabalhar junto. E a Dalpiva já era uma repórter, né? Super reconhecida na época. Eu trouxe o Thiago Erdi, né? Impressionante, né? Quando a gente ouve esses nomes, a gente vai lembrando a quantidade de reportagens importantíssimas nos últimos anos assinadas por esse pessoal. Thiago Erdi, Juliana Dalpiva, Rubens Valente, Amanda Rossi, José Dacal, Gabriela Sapessoa. O nível desse time é brincadeira, né? E o reconhecimento veio, por exemplo, com uma investigação sobre valas clandestinas do PCC em São Paulo, na reportagem Mortes Invisíveis, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog em 2022. Vencedora da categoria Multimídia, Mortes Invisíveis. Amanda Rossi, Saulo Pereira Guimarães, José Dacal, Flávio VM Costa, Lúcia Valentim Rodrigues, Yasmin Ayumi, Gisele Pungan, René Cardillo e Douglas Lamberti mais Olivia Fraga, do UOL. Uma ideia que a gente surgiu numa conversa, o Saulo Guimarães já tinha entrado na equipe, a Gabriela tinha ido pro Washington Post. A gente foi conversar com a Samira Bueno, do Fórum de Segurança Pública, e durante a conversa surgiu essa história. Sabe? Aí entrou em cena a grande Amanda Rossi. Aí eu falei, Amanda, pesquisa. E a Amanda é um trator, né? Uma máquina de reportar, assim. Né? E aí, a partir da Amanda, eu incluí o Saulo, né? O Saulo ainda morava no Rio, então ele apurou pelo Rio. A Amanda apurava em São Paulo, e o Dacal, que tinha uma experiência de TV, completava o trabalho dos dois e fazia o trabalho audiovisual, né? E essa matéria, pra mim, ela é muito importante, não só porque eu ganhei Resolve com ela, né, junto com o pessoal, porque vender uma história no jornalismo que a gente tem hoje sobre preto, gente preta, pobre, sendo assassinada e o corpo não desaparecido, nenhum editor quer comprar essa matéria. Então, ter feito esse trabalho do jeito que a gente fez, sabe? É um trabalho que a gente trouxe informações que o poder público não tinha acesso. Trazer, sabe, essas histórias, sabe? Do ponto de vista pessoal, pra mim foi muito importante, assim. E meio que é o meu último trabalho no UOL, né? Assim, que eu consegui finalizar, né? Em junho de 2022, ele saiu do UOL e ali começou o flerte com o Intercept Brasil. E eu tinha uma relação muito, muito próxima do Intercept, assim, porque eu namorei uma pessoa que trabalhava no Intercept, conheci o Demore, tomava cerveja com o Demore, sabe? Eu acompanhei muito de perto a Vaza Jato como, sabe, uma pessoa próxima do pessoal, né? Tinha muitos amigos naquela redação, né? E eu percebi que era uma chance, o Intercept era uma marca, tinha feito algo histórico, talvez seja, assim, o Watergate do Intercept, ou seja, assim, talvez não exista uma matéria tão impactante, né, no futuro do Intercept quanto essa. O Lula não seria presidente do Brasil se não houvesse a Vaza Jato, assim. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter a decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do ex-presidente Lula na ação do triplex do Guarujá. O trabalho do Glenn, do Demore, do Santi, do Rafael Moro, da Paula Bianchi, sabe, das pessoas, sabe, da Amanda Aldi. Então é uma reportagem, assim, ela cumpre todos os requisitos do jornal investigativo. É uma investigação própria, né, com base fundamentada, que interfere na realidade. Aqui ele está falando da Vaza Jato, a série de vazamentos das conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, incluindo, claro, o Deltan, lembra que o Flávio tinha entrevistado em Curitiba. Diante desse cenário, apareceu o convite para comandar a redação do Intercept. E eu achei, velho, talvez eu nunca tenha outra oportunidade de comandar uma redação, sabe? Então eu já conhecia muita gente, eu gostava do pessoal. E em outubro de 2022, ele assume como editor-chefe. Eu quis saber como é essa rotina de chefiar uma redação e continuar apurando. Como é que tá essa rotina hoje? É isso, eu tô entre Salvador e São Paulo, porque me casei novamente e com Agnes. A quem eu amo muito, se puder fazer a declaração de amor aqui. O Vida de Jornalista é um podcast que acredita no amor, né? Então tá entregue aí o Correio Sentimental. E ela tá, né, terminando o doutorado dela em Salvador, então eu tô entre Salvador e São Paulo, porque nesse momento a gente tá trabalhando em home office, no Intercept. Então eu acordo, né, digamos assim, mais cedo do que eu gostaria, porque eu durmo tarde e tudo, então eu acordo pela manhã, às 8, 9 horas, começo a ler tudo, olho no nosso site, se tiver matéria, vejo se essa matéria tá tudo certinha e tal, e aí começo a conversar com meus editores, né, com a Tatiana Dias, que é a minha número 2, com a Bruna, com o André Uzeda, e aí eu vou vendo qual é a programação do dia, qual a matéria que vai publicar no dia seguinte, e aí vou falando também, às vezes, diretamente com os repórteres, né,
A depender do dia eu tenho reuniões, né? Eu tenho uma reunião com o Andrew. O Andrew Fishman, presidente do Intercept, que o Flávio já conhecia antes, assim como conhecia a querida Cecília Oliveira, uma das fundadoras do site. Tenho reunião com a Tereza, que é a gerente de Maria Tereza Cruz, que coordena essa parte estratégica de operações. Então eu vou tendo reuniões e aí, nos intervalos, eu vou tentando apurar coisas. Minha carreira, eu tenho uma facilidade de encontrar documentos. Uma coisa que me destacou também, sabe? Então eu vou lendo coisa pra saber como... Porque assim, você não pode deixar de ser repórter, né? Então o dia todo me reunindo, aí às vezes viajo, trabalho com a equipe, tudo. Ligo pra fontes, né? Converso muito pelo WhatsApp também, WhatsApp, Signal, né? E é isso, vou editando, assim, coordeno o trabalho das pessoas, né? Às vezes eu pego o texto e edito, aí é isso, vou conversando com, sei lá, durante o dia com umas 30 pessoas, assim. E aí vai até 8 horas da noite, quando eu tento, né, sentar e conviver com minha esposa e ler e escrever, né? Pois é, para terminar, a gente vai saber um pouquinho mais do Flávio VM Costa, escritor de ficção. Eu sou uma pessoa diferente quando escrevo, né? Literatura ou uma reportagem, né? O modo de escrever, o que eu quero escrever, como eu quero escrever, são totalmente diferentes. O Flávio tem 2 livros de contos, Caçada Russa, que eu já citei, e Você Morre Quando Esquecem Seu Nome. O que eu posso dizer sobre minha literatura, que é uma literatura muito colocada em Salvador. Fui morador deste bairro periférico de Salvador, de uma parte, por assim dizer, diferente do bairro, uma zona quase de classe média. Repare na qualidade das casas na rua onde me criei. Saboreie esse sorvete daqui, é o mesmo servido aos sócios do clube inglês no centro da cidade. É o mesmo, prove. Delícia o de manga, né? Eu estava dizendo que nunca um amigo meu havia sido assassinado nem pela polícia militar, nem pela gente do crime, essa mesma gente com quem joguei bola no centro social urbano que fica aí do lado. Caras que agora disputam cada boca de fumo de Pernambués. São 3, 4, 5, 10 facções. Um amigo meu nunca tinha sido varado de bala até o sábado anterior ao carnaval. Eu sou um cara muito... talvez provinciano, assim. Salvador, pra mim, é a medida de todas as coisas, sabe? É a medida de toda a minha experiência, sabe? Tudo pra mim tá relacionado a Salvador. Então é uma literatura, nesse momento que eu posso dizer, é uma literatura que fala muito da vivência de viver em Salvador, do que é ser um homem em Salvador, do que é ser um homem negro em Salvador. Salvador é um lugar bem demarcado, sabe? Parece que, apesar da rotina corrida, vem um terceiro livro por aí. Eu tô começando o dia, escrevendo alguma coisa de ficção, escrevo, aí começo o dia de trabalho, assim. Então, pela manhã, tô começando a escrever, e aí eu espero terminar um romance até ano que vem. Ótima notícia. E enquanto o romance não vem, a gente segue acompanhando o trabalho do Flávio no jornalismo. Esse jornalismo em que ele acredita desde sempre. Cara, basicamente, assim, sendo bem simples, é um jornalismo que defende os direitos humanos, assim, porque um país tão violento quanto o nosso, tão desigual, é um jornalismo que se posiciona, que não tem medo de se posicionar, sabe? É um jornalismo que não tem medo, inclusive, de bater de frente com o próprio leitor, sabe? O jornalista não pode se submeter às vontades do leitor, porque as pessoas são várias. Às vezes você vive numa sociedade conservadora. Se você for, né, ir para o majoritário, pensamento majoritário, você vai defender redução do direito do aborto, né? Eliminação das cotas, sabe? O jornalista tem que ter um papel civilizador, mas ele tem que ter a coragem de ir contra a corrente, sabe? E contra a corrente do próprio veículo, sabe? Isso é mais claro nos veículos comerciais. Existe sempre uma tensão entre o patrão, né, o seu chefe e você. E o papel do repórter é ampliar o espaço deles. Sabe? Então, assim, eu sempre briguei, não tive vitória sempre, né? Engoli muito sapo. Mas o seu papel é você escrever sobre o que você acredita, sacou? Agora, não escrever de maneira leviana, não fazer acusações levianas, sacou? Mas o papel de defender os princípios, sacou? Basilares da profissão. Isso não mudou, isso não vai mudar, sacou? Então, basicamente é isso. Um jornalista um jornalismo que não teme desagradar, mas que defende as causas certas. E eu acho que as causas certas não são tão difíceis de a gente... Entendeu? Combate ao racismo, a misoginia, a homofobia, combate à desigualdade social, sacou? Revelar o que os poderosos querem esconder, sacou? Ou seja, descobrir onde as cobras dormem. Isso não são palavras, declarações chavões, sacou? São mais do que isso, assim. É nisso que eu acredito. Ainda bem que a gente tem alguém que acredita nisso e hoje está numa posição de comando, servindo de referência para muitos jovens que estão chegando no jornalismo agora. Sei que, de alguma forma, é foda
para um menino que tá começando agora no jornalismo, negro, sabe, de uma comunidade, ver alguém, sabe, um homem negro comandando uma redação importante como o Intercept é, sabe? Então, por mais que eu não seja uma pessoa, eu não quero, assim, eu não sou representante, de ninguém, mas eu sei que isso tem impacto nas pessoas, sabe? E assim, isso é legal, sabe? Assim, não é, isso não é uma questão de vaidade, sabe? Eu sei que daqui a um tempo vai ter outros jornalistas negros comandando outras redações, sabe? A gente ainda é um pouco idealista, né? Você precisa manter... Eu sou uma pessoa conhecida por ser rabugenta, pessimista e tudo, mas você mantém algum tipo de ideal ainda, né? Porque, assim, você toma muita porrada, você se torna muito mais cínico, é uma profissão que lhe dá muito tapa na cara, você engole muito sapo, sabe? Mas quando você consegue fazer coisas, sabe? Que você, se você consegue atingir seus propósitos, sabe? É um negócio, é uma sensação muito... São muito raros, mas quando acontece é um negócio muito, sabe, feliz, assim. Flávio, obrigado, cara. Pô, você obrigado. Pô, eu acho que eu falei pra caralho. Eu tenho que segurar também. Não. Mas espero que tenha ficado bom, cara. Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão e todas as outras músicas dessa temporada de perfis do Vida de Jornalista são do Gabriel Falcão. Eu agradeço mais uma vez a professora Maria Elizabeth Antonioli, da ESPM de São Paulo, que cedeu para o Vida uma sala durante o congresso da Abrage. Foi lá que a gente gravou essa conversa. Obrigado a você que ouviu até aqui. Se você, assim como o Flávio, é da Bahia, acho que tem uma chance de você ter soltado mentalmente aí um lá ele depois de ler a cobra no título do episódio. Mas eu te entendo, eu também não tenho muita maturidade não, beleza. O que importa é, você gostou do episódio? Eu acho que você gostou. E eu disse lá no início que se você gostasse, eu ia te explicar como você pode se tornar uma apoiadora ou um apoiador do Vida, que é um podcast mantido pelos ouvintes. Foi esse financiamento que permitiu a viagem para São Paulo, que permitiu a trilha sonora do Gabriel e todos os custos de produção. Para apoiar com um valor mensal, é só buscar por Vida de Jornalista na Orelo ou no Catarse ou no PicPay e escolher um plano a partir de R$5. Ou você pode fazer uma contribuição pelo Pix, a chave é o e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Aproveita e me conta o que é que você está achando da temporada. O Vida está no Instagram e no Twitter, na @vida_jornalista. Compartilhe esse episódio por aí com quem você acha que vai gostar. Falando em gostar, eu sei que você vai gostar dos episódios mais recentes da Rádio Escafandro, podcast de investigações jornalísticas do Tomás Chiaverini, parceiro do Vida na Rádio Guarda-Chuva. O episódio que sai nessa semana é sobre crianças que são rejeitadas pelos pais adotivos, o que a justiça chama de devolução. Então, saindo daqui, vai lá escutar o Tomás. Nesse episódio do Vida você escutou áudios da TV UFBA, aquele primeiro áudio sobre a matança dos peixes, do canal Vida que Segue, aquele das crianças jogando futebol na peneira, além de UOL, TVT, TV Globo, TV Record e Instituto Marielle Franco. A temporada de perfis volta daqui a 15 dias com mais um nome importante da profissão. Mas eu não vou te contar quem é não, segura aí a ansiedade. Um beijo, um abraço e até lá.